Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu trago conteúdos, dicas sobre cuidados com bebês e crianças. Se é um assunto que te interessa, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal para que esse conteúdo chegue aí às mães, aos pais, às gestantes, tentantes, né? Pessoas que vão se beneficiar do material que eu trago aqui porque é tudo com embasamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o uso de telas. E assim, é um assunto difícil de falar no momento que a gente está vivendo, porque as crianças estão tendo aulas online, elas ficam horas na frente do computador, os pais estão trabalhando em casa também com o uso do computador, do celular, então existe já uma exposição à tela que está sendo necessária para o nosso momento. Então esse vídeo aqui não é sobre este uso de tela para fins de trabalho ou de educação. Aqui eu vou me referir ao uso de tela como forma de lazer, então seja para assistir filmes, ver vídeos, assistir desenho, usar as redes sociais, jogar, então esse uso de tela. E por que eu trago isso? Por que eu estou sugerindo que vocês reduzam o uso de tela? Porque a gente sabe que isso tem um prejuízo muito grande. Quanto menor a criança, maior o prejuízo. Para as crianças pequenininhas, menores de 2 anos, existe um prejuízo no desenvolvimento da visão, porque essa visão ainda está se desenvolvendo, elas precisam adquirir a habilidade de enxergar a longas distâncias e com a proximidade das telas de tablets e celulares, isso tem trazido um comprometimento muito grande, inclusive com desvio ocular e alterações da capacidade visual mesmo. Além disso, atrapalha o desenvolvimento e o desenvolvimento da fala, porque quanto mais tempo a criança passa assistindo desenho, jogando no celular, menos tempo ela tem de interação com os adultos, menos atividades com o uso do corpo, com gasto energético elas têm, menos estímulos do ambiente, fica um estímulo muito limitado. E o excesso de imagens, o excesso de cores, de sons para crianças muito pequenas, também é como se gerasse uma confusão na cabecinha delas, porque elas não conseguem entender isso. Então isso também é um prejuízo no neurodesenvolvimento. Para crianças maiores, o prejuízo está também na falta de interação, na limitação. Então, nós temos adolescentes que ficam o dia inteiro presos no quarto, usando o celular, conversando pelas redes sociais. E a falta de atividades com gasto energético, com uso motor, não é mesmo? Então, é por isso. E os riscos, né, gente? Riscos de assédio, riscos de acesso a conteúdos não adequados para a idade. A gente tem que pensar nisso também, porque a gente não consegue, como adulto, supervisionar o tempo todo o que as crianças e adolescentes estão acessando. Então, quanto mais a gente reduzir o tempo que eles ficam nesses dispositivos, menor a chance deles se envolverem em coisas que não deveriam. Então, eu trago 5 dicas para a gente tentar reduzir o tempo de tela das crianças. A primeira dica, essa eu sei que vai chatear vocês um pouquinho, porque é reduzir o tempo de tela dos adultos. Gente, eu digo por mim, eu uso muito o celular. E a gente se perde nisso. Às vezes, você pega o celular para ver a hora e quando foi ver, já passou 30 minutos respondendo mensagem, dando uma olhadinha no Instagram. Então, a gente perde muito, a gente gasta muito tempo, né, usando as telas. E aí, como é que eu falo pro adolescente para ele não ficar no celular se eu, o adulto, estou no celular o tempo todo, né? A criança segue o exemplo. Isso não só de uma maneira teórica, mas de uma maneira muito neurologicamente explicada. É um neurônio espelho. A criança reflete o comportamento do adulto. Então, se a criança pequena vê a mãe e o pai o tempo todo no tablet, no celular, ela também vai querer ficar e ela vai achar que aquilo é um comportamento normal, que é normal ficar o tempo todo com esses dispositivos na mão. Então, a primeira dica é para os pais, para os adultos se policiarem em relação ao tempo de tela e tentarem eles reduzirem esse tempo de tela que é fora do ambiente de trabalho. A segunda dica é criar a hora da história. Isso vale muito para crianças pequenas, mas vale para os adolescentes também. Então, para criança pequena, a ideia é você criar um momento, seja 5, 10 minutinhos, para ler uma história para essa criança. Gente, nós precisamos incentivar o hábito da leitura, né? Então, seja história infantil, seja uma leitura bíblica, uma oração, um jornal, seja o que for, mas cria um tempinho para você parar com a criança e ler alguma coisa para ela. E para as crianças maiores e os adolescentes, essa hora da história, os incentivem a ler um livro, né? Então, incentivem o hábito da leitura. Determine que todos os dias, num determinado horário, eles têm que parar, largar o celular, desligar a TV e ler alguma coisa. Eu acho super importante. A terceira dica é uma atividade ao ar livre. E aqui, gente, quando eu digo atividade ao ar livre, não significa que você tem que ir para o parque, pegar o carro, não. Pode ser uma caminhada no quarteirão. Uma caminhada de 15 minutos para uma criança de 3, 4 anos já vale como atividade física. E assim, as pessoas costumam dizer que não tem tempo. Gente,
15 minutos a gente passa respondendo mensagem no WhatsApp e olhando coisas no Instagram. Então, seja que precise acordar 15 minutos mais cedo, ou talvez na hora do almoço, no intervalo do trabalho, tente fazer alguma coisa, tirar a criança de dentro de casa mesmo. Gente, aqui, claro, com as medidas de segurança, pensando na pandemia, se precisa usar máscara, use máscara, mas faça uma caminhadinha que seja dentro do condomínio, quem mora em prédio, né, que seja dentro do ambiente mesmo, mas para ter uma atividade, uma exposição ao sol, um bom dia, né, um movimento, não ficar aquela coisa de ficar muito preso dentro de casa. A quarta dica são aí, porque assim, aqui até agora foram dicas que precisam do envolvimento dos pais. É super importante ensinar as crianças a brincarem sozinhas também, terem tempo para elas, para que elas consigam interagir com elas mesmas, né? Ter aquela coisa do amigo imaginário, o uso da imaginação. Então, atividades como desenho, montar quebra-cabeça, uso de giz de cera, né? Pode ser com desenhos prontos ou para a criança criar. Lego ou aquelas atividades com fantoches. Então, incentive a criança a fazer uma brincadeira lúdica, né, com brinquedos mesmo, sozinha, sem necessariamente o adulto estar junto, participando, envolvido nessa atividade. E o número 5, eu considero super importante também, que é incluir a criança nas atividades da casa, na rotina da casa. Então, é muito difícil realmente você ter tempo, eu tenho que ter 15 minutos para a hora da história. 15 minutos para caminhar com a criança, mais o tempo que a criança não necessariamente quer brincar sozinha. Eu dou o quebra-cabeça, mas ela quer que eu brinque junto. Não tenho tempo todos os dias para fazer isso, né? Então, tenta trazer a criança para junto de você na hora que você está fazendo as coisas dentro da rotina da casa. Então, se vai cozinhar e a sua criança tem 5, 6 anos, peça para ela lavar o tomate, montar a salada, ajudar a pôr a mesa, tirar as roupas do cesto, descer junto para levar o lixo. Gente, são atividades muito simples que as crianças gostam de fazer. As crianças gostam de se sentir úteis, né? Principalmente quando a criança está muito tempo dentro de casa, ela se sente entediada por às vezes não ter tanta opção de coisas para fazer. Então você pedir para ela te ajudar a arrumar a casa, a varrer, a aspirar, a passar o aspirador, para a criança é uma forma que ela tem de se sentir útil. E com isso, você acaba estabelecendo o diálogo com a criança. Aliás, pensando nessa questão do diálogo, vou dar uma dica número 6, é uma dica extra. Gente, conversem com as crianças, mesmo as muito pequenininhas. Para as crianças pequenas que ainda estão aprendendo a falar, o melhor som, o maior estímulo à fala é a voz do pai e da mãe. Então, se vocês sentarem com a criança, TV desligada, sem celular, sem tablet, sem nada, e só conversar com a criança sobre qualquer coisa, eu garanto que ela vai te ouvir. Você pode aproveitar para contar como foi seu dia no trabalho, para contar que teve uma discussão, para contar que conheceu uma pessoa nova. Conte qualquer coisa para a criança e vocês vão ver que com o hábito ela vai prestando atenção nisso e isso ajuda no desenvolvimento da fala e cria momentos únicos com você e de você adulto, né, com a criança. Então tentem, gente, tentem incluir coisas no dia a dia de vocês que reduzam o tempo de tela, tanto das crianças quanto dos adultos.